E é com muita honra que ocupo esta tribuna, nesse momento, para, em nome da Câmara de Vereadores de Erechim, prestar justa homenagem aos 50 anos da campanha da legalidade. Um dos movimentos mais importantes da política brasileira. O ano de 1961 marcou profundamente a história de nosso país. Em agosto daquele ano, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, setores da sociedade tentaram rasgar a Constituição e impedir a posse do presidente João Goulart, que havia sido eleito pelo voto direto da população. Num gesto patriótico de grande coragem cívica e pessoal, o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola, mobilizou o povo brasileiro em defesa da Constituição. Este episódio ficou conhecido como a Campanha da Legalidade, um movimento que levantou todo o país contra as forças mais reacionárias que desejavam impedir que o país cumprisse o seu destino de nação livre e democrática. Através da legalidade, iniciada em solo gaúcho, sob a liderança do então governador Leonel Brizola, foram garantidos os princípios constitucionais e a posse do vice-presidente João Goulart. A legalidade foi um movimento de resistência a um possível golpe que visava descaracterizar a Constituição Federal, consequentemente a vontade do povo brasileiro. Para compreender a legalidade, este movimento, vamos retroceder ao dia 25 de agosto de 1961. Foi neste dia, dia do soldado por coincidência, que o presidente Jânio Quadros consumou a sua renúncia. Era uma sexta-feira. O vice-presidente, então, João Goulart, estava em viagem, encontrava-se na China, juntamente quando o fato da renúncia ocorreu. Cabia-lhe constitucionalmente assumir a presidência, quando então os ministros militares, à revelia da lei e da nação, impuseram o veto. Negavam os direitos do vice-presidente escolhido nas urnas, descumprindo a lei maior, a Constituição Federal, e mais, planejavam sua prisão assim que retornassem ao país. As possibilidades de resistência eram mínimas. A confiança da cúpula do golpe era tamanha que não tomaram medidas preventivas incabíveis, como a censura à imprensa. Essas medidas só ocorreram quando já se pronunciavam as primeiras resistências, que vieram num crescente tão rápido, capaz de, em poucos dias, deter o dispositivo golpista. A notícia da renúncia chegou a Porto Alegre na mesma manhã, por coincidência durante cerimônia militar que o governador Leonel Brizola assistia. Através do telefone, Brizola buscava maiores informações sobre o ocorrido. O dia termina com milhares de pessoas à frente do Palácio do Governo Estadual. Surgiram então as primeiras manifestações. Alguns protestavam contra o golpe, outros em favor de Jânio Quadros, pois não entendiam a sua renúncia. E a maioria se manifestava em favor da legalidade que se cumprisse, de fato, a Constituição brasileira. O dia 26 de agosto amanhece com o país em estado de sítio e com o clima de golpe já consolidado. Às 3 horas da madrugada do dia 27 de agosto, nos porões do Palácio Piratini, Leonel Brizola, na condição de governador do estado do Rio Grande do Sul, fala através das emissoras de rádio que a renúncia de Jango é irreversível, mas que era preciso defender a legalidade e garantir a posse de João Goulart. Iniciava ali um movimento que iria extrapolar as fronteiras do estado e conquistar adeptos civis e militares em todo o Brasil. Em nome do povo gaúcho, Brizola assegurou não aceitar o golpe e anunciou que o Rio Grande do Sul não assistiria passivamente qualquer atentado às liberdades públicas e à ordem constitucional.
O governador ainda pediu que cada um tomasse medidas contra o golpe e encerrou dizendo que iria mobilizar o povo para defender a ordem legal e a Constituição, a honra e a dignidade do povo brasileiro. Na mesma manhã, as rádios gaúchas e Farroupilha foram lacradas por ordem federal, em retaliação à transmissão do pronunciamento. Em seguida, o governo gaúcho requisitou a Rádio Guaíba e às 14h23 do mesmo dia decretou que aquela emissora seria a rádio oficial que iria transmitir os comunicados do governo. Nascia então a Rede da Legalidade, que durante 24 horas por dia transmitia informações que eram retransmitidas por mais de 104 emissoras do interior gaúcho e demais regiões do Brasil. A estratégia de comunicação teria sido o principal ingrediente da mobilização popular, que conseguiria evitar o golpe e garantir a posse de João Goulart como presidente, de fato, do nosso Brasil. Mesmo havendo o Congresso Nacional aprovado arbitrariamente a mudança do regime político para o parlamentarismo. Desta maneira, os conservadores buscavam limitar significativamente as ações do Poder Executivo e, consequentemente, diminuir os poderes dados a Jango como presidente. Mas, para nós, entendemos de fato o motivo, para nós entendermos de fato os motivos da legalidade e a importância que ele teve na manutenção da democracia, quero convidar todos os senhores e senhoras, neste momento, para assistir um vídeo que irá detalhar todos os passos desse importante movimento político que viveu o nosso país. Certamente podemos afirmar que a legalidade foi certamente o mais popular de todos os movimentos criados em solo gaúcho. O jornalista Juremir Machado da Silva escreveu o livro Vozes da Legalidade, baseado em amplo trabalho de pesquisa em arquivos históricos, bibliotecas e também através de entrevistas, e afirma que, pelo que foi a legalidade, Brizola poderia ser considerado o maior herói gaúcho da história brasileira. Afirma o jornalista: Brizola mostrou coragem e idealismo. Ele e Jango, que de fraco nada tinha, tendo sido mais tarde derrubado pelos seus acertos e não por suas falhas, cometeram um grande erro, diz Juremir: querer acelerar as reformas de um país ainda cruelmente desigual, numa época em que o conservadorismo civil não se constrangia em buscar a tutela fardada. Leonel Brizola, João Goulart, Getúlio Vargas, cada um a seu jeito, contaram mais para a brasilidade do que todos os seus antecessores. E é por este motivo que esta casa se reúne hoje para celebrar os 50 anos da legalidade. Temos o dever de trazer para o presente, especialmente aos mais jovens, tudo aquilo que aconteceu nos 12 dias entre 27 de agosto e 7 de setembro de 1961. Os tempos são outros, mas a semente plantada naquele período germinou e precisa continuar dando frutos. O episódio da legalidade, assim como a Revolução de 1930, mostra um Rio Grande do Sul disposto a lutar para melhorar a qualidade de vida do seu povo, assim como de todos os brasileiros. Diferente daqueles tempos, não precisamos empunhar metralhadoras e fuzis para fazer valer a nossa vontade. Precisamos apenas lutar pelos nossos direitos através dos poderes e dos órgãos constituídos. Nossa força está unificada na busca incessante pela criação de políticas públicas capazes de gerar o desenvolvimento social e econômico da nossa sociedade. É mais do que isso. Um país tão rico economicamente, um país com uma grande extensão de terra para a produção,
precisa urgentemente, sim, acelerar e promover a igualdade de oportunidade. Que todos tenham igualdade no acesso à educação, no mercado de trabalho, acesso de igualdade à moradia e tantos outros que podíamos citar aqui no momento. É difícil viver um momento de desigualdade, de pessoas humildes, que nós acompanhamos a todo momento aqui na Câmara de Vereadores e os senhores acompanham pela imprensa. Nós querer que uma pessoa que vive humildemente, que não teve a oportunidade de estudar, que não teve a oportunidade de se qualificar para ir para o mercado de trabalho, que viu, desgraçadamente, a sua família ser destruída, o pai batendo na mãe, o pai drogado, o filho tendo que ir para a rua, e hoje nós vimos essas mesmas pessoas nas páginas policiais. E aí nós queremos, a sociedade quer que esta pessoa seja no futuro uma gente decente, gente boa. E isso é a falta de igualdades de oportunidades. Apoiamos e incentivamos as boas práticas na educação, saúde e segurança pública. Somos um Estado civilizado e politizado, cujas façanhas servem de modelo a toda a terra, como bem apregou o nosso belo hino rio-grandense. Ao comemorar os 50 anos da legalidade, queremos homenagear o menino pobre que nasceu sem nome. Foi chamado de Itagiba, que aproximadamente dos 7 aos 8 anos, pôde escolher o seu próprio nome. Foi registrado nessa época e ele mesmo escolheu o seu nome. Eu quero me chamar Leonel. Aí surgia Leonel de Moura Brizola, que ao ser eleito governador do estado, honrou a confiança recebida e liderou o movimento de surpresa e reação a favor da legalidade. Mas Brizola não fez tudo isso sozinho. Por isso queremos, neste momento, neste ato, também lembrar e homenagear todos aqueles que se uniram ao movimento da legalidade. Foram muitos homens e mulheres, uma grande geração formada por jornalistas, radialistas, políticos, agricultores, donas de casas, estudantes e tantos outros. Todos, a seu modo, lutaram ao lado do governo do Estado, em defesa da Constituição e de um país livre e soberano. A todos a nossa homenagem e o nosso reconhecimento. Quero, para finalizar, senhor presidente, agradecer a equipe do meu gabinete, no nome do Antônio, que me ajudou a produzir esse material, a equipe desta casa, os funcionários, a minha esposa Aline, que está aqui também e ajudou nesse material, na confecção disso, e terminar dizendo que espero que todos tenham apreciado esse momento que resgata a história de valorosos homens que lutaram em manter a unidade e a vontade, que fosse prevalecida a vontade do povo. Homens que nos deixaram exemplos. Cabe a nós, agora, a nova geração, fazer a nossa parte. Muito obrigado a todos.